Gente, hoje a gente vai fazer uma revisão de três movimentos literários que nós já vimos, tá? O barroco, o arcadismo e o romantismo. Então vamos lá. Quando que aconteceu o barroco no Brasil? Que movimento é esse? Então, século XVI. Sempre eu foco no Brasil porque é o que Enem mais cobra, é os movimentos literários no Brasil. Então, que contexto histórico vivemos no século XVI no Brasil? O barroco é também conhecido como seiscentismo por conta disso. Então, no século XVI, a gente vivia um período na Europa do Renascimento, da Reforma Protestante e da Contra-Reforma. No Brasil, a gente vivia o ciclo da cana-de-açúcar, a sociedade escravocrata, né? E o início da vida acadêmica. E os nossos principais representantes do barroco, por conta da Bahia ser a capital do Brasil na época, eles são da Bahia. O Padre Antônio Vieira e o Gregório de Matos, né? Na poesia, o Gregório de Matos, na prosa, com os sermões, o Padre Antônio Vieira. Que características nós temos? Ora, vivíamos esse momento de contra-reforma, né? Tribunal do Santo Ofício, todas essas cobranças, né? As pessoas sendo condenadas por heresia, esse medo pairando sobre o homem. Então, nós temos como características um sentimento eminentemente religioso, tá? O fusionismo, ou seja, o homem estava dividido, né? Essa dúvida, certo? A dúvida entre o céu e a terra, as questões do corpo ou a salvação da alma, né? Então a gente tinha esse embate neste homem. Esse homem está dividido entre os prazeres da carne e a salvação da alma. O exagero, a questão da efemeridade da vida, ou seja, a vida passa muito rápido. Então aqui nós temos o início do que a gente vai ver bem mais livre e aprofundado no arcadismo, que é o carpe diem. Ou seja, esse homem, ao mesmo tempo, no barroco, esse homem, ao mesmo tempo que ele quer aproveitar a vida terrena, ele tem medo das consequências destes pecados que ele, ao aproveitar a vida terrena, ele vai trazer para a sua alma. Então, a salvação da sua alma é uma preocupação deste homem barroco. Portanto, ele vive dividido. Ele quer, sim, o carpe diem, porém é um carpe diem comedido. Aquele cara que de noite vai para a farra e de manhã está na igreja, né? Então temos, como eu falei, os dois principais nomes, o Gregório de Matos e o Padre Antônio Vieira. O Gregório de Matos, ele tem como característica própria dele, não que ele não vá usar a outra característica, mas uma característica própria dele é o cultismo. O que é o cultismo? O cultismo é o jogo de palavras. Então vai ter muitas antíteses, muitos paradoxos, né? As hipérboles, o erudismo, que é isso? Uma linguagem muito culta, os hipérbatos, a inversão do sentido das orações para que ela fique mais erudita, mais complicada, né? E os poemas do Gregório de Matos, obviamente, como nós vimos, nós temos a lírica, a satírica e a sacra, ou seja, poemas de cunho religioso, poemas de cunho erótico e poemas de satírico, né? Que vão caracterizar a obra do Gregório de Matos, tá? Já o Padre Antônio Vieira, ele é de uma outra característica, desenvolve uma outra característica e ele é o principal representante no Brasil dessa outra característica, que é o conceptismo. O que é o conceptismo? O conceptismo é o jogo de ideias, né? Então ele vai usar de silogismos, de sofismas, né? A argumentação bem pautada nas questões da Bíblia, né? Em textos bíblicos, vai usar muito parábolas, muitas metáforas, né? Então
os sermões, como exemplo principal, é o sermão da 60ª, que é um sermão que ele vai ensinar aos outros pregadores que características devem ter um bom sermão, tá? Então, nós vamos ter este convencimento no conceptismo. Então, cultismo é o jogo de palavras e conceptismo é o jogo de ideias, né? Então, eu vou ter uma argumentação concreta tentando persuadir o ouvinte, né, em relação ao que eu estou dizendo, tá bom? Então, era de cunho mais didático e argumentativo mesmo os sermões do Padre Antônio Vieira. Inclusive, quem quiser melhorar a sua argumentação aí, é um excelente exercício ler os sermões de Padre Antônio Vieira. Como eu disse a vocês, o Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno, tinha essa divisão na poesia dele. Ele tinha a poesia sacra, a poesia lírica, lírica amorosa, lírica erótica, e a poesia satírica. Na poesia sacra, ele fala sobre a brevidade da vida, sobre o sentimento de culpa, né, pecado, perdão, a busca do perdão através do pecado, que é um dos paradoxos do Gregório, né, a inutilidade dos bens materiais, Deus é fortaleza e o homem a fragilidade. Então, ele na poesia sacra dele, ele vai abordar isso, e principalmente uma barganha com Deus sobre a salvação de sua alma, né? Então ele vai fazer essa conversação com Deus diretamente, buscando a salvação de sua alma. Como que isso se dá? Aí é nessa poesia sacra que o Gregório usa bastante o conceptismo, né? Que a gente falou que é uma característica básica dos sermões do Padre Antônio Vieira, mas não quer dizer que o Gregório, apesar de cultista, não vai usar o conceptismo. Ele usa o conceptismo sim na sua poesia sacra, para convencer a Deus que ele é sim digno de salvação, né? Na poesia lírica nós vamos ter a idealização do amor, a busca dos prazeres da vida, o carpe diem, a associação da figura feminina à natureza e a sensualidade e por horas o erotismo, né? Então, a lírica, nós temos a lírica amorosa e a lírica erótica. Na lírica erótica, nós vamos ter esse erotismo, essa sensualidade da mulher. Na lírica amorosa, nós vamos ter essa associação da mulher à natureza, né? A questão do carpe diem, dos prazeres da vida, de aproveitar-se o momento, tá? Na poesia satírica, nós temos a crítica. E foi por causa da poesia satírica que ele ficou muito conhecido como o Boca do Inferno. E sofreu diversas retaliações e foi perseguido pelo Tribunal do Santo Ofício, né? Foi demitido do seu cargo na Igreja Católica, certo? Então ele sofreu bastante perseguições por conta dessa poesia satírica, em que ele não poupava ninguém, ele não poupava os membros do clero, ele não poupava os políticos, ele não poupava ninguém. Nenhum figurão era poupado pelo Gregório de Matos. Então, na satírica, ele tem essa crítica implacável à vida social e política, uma linguagem agressiva, um sarcasmo, né? A crítica ao Brasil colônia, a ridicularização da sociedade, das autoridades e instituições e a quebra de conceitos e tabus. Então, na satírica, meio que ele não era tão rigoroso nas questões do movimento literário do Barroco. Então, ele quebrava um pouco essas questões mais formais do Barroco, inclusive no uso de palavras mais chulas, tá? E também quebrava esses tabus todos. Então, tudo que ninguém tinha coragem de dizer, o Gregório ia e dizia. Por isso, a sua alcunha de Boca do Inferno, ok? Então, basicamente, o Barroco é esse homem em conflito
com a sua vida, né? E a salvação de sua alma. É um conflito entre o corpo e a alma. Por isso os dualismos, os paradoxos, as antíteses presentes nessa poesia, tá? No arcadismo, a gente já vem em reação ao barroco com uma questão mais tranquila, né? Então, eu vou negar todo aquele rebuscamento do barroco, eu vou buscar a simplicidade das formas, né? Eu vou buscar a tranquilidade e o equilíbrio na natureza, tá bom? Então, o arcadismo ou o neoclassicismo, né, considerado setecentismo, né, nós temos essa visão deste homem mais calmo, um retorno à cultura clássica, por isso neoclassicismo, né? O pastoralismo, o que é isso? Esses homens, vamos ter aquele fingimento árcade, esses homens, apesar de todos viverem nas grandes capitais, eles vão buscar o ideal do pastoreio, o ideal da felicidade, da tranquilidade, é esse homem em contato com a natureza, esse homem que vive o seu amor tranquilo em contato com a natureza. O bucolismo, por conta disso, né, esse contato com a natureza vai ser muito valorizado pelo poeta Árcade, e ele só está tranquilo, ele só está de bem com a vida, ele só está feliz na sua casinha branca lá no pé da serra para nós dois morar, né? Ou seja, quando ele está em contato com a natureza, e o seu amor se realiza também em contato com a natureza. O nativismo, por conta disso, né? E não vamos também deixar de fora as sátiras à burguesia, tá? Como características desse momento literário. Que momento histórico a gente vivia, né? Ainda o Renascimento, o segundo ciclo econômico, a Inconfidência Mineira, né? Então a gente já está partindo aí para a exploração do ouro, né? Dos minérios, tá? A vida urbana, a Revolução Francesa, né? O iluminismo, aquelas questões, né? Da liberdade, igualdade, fraternidade, né? Nós vamos ter aqui presente no arcadismo, tá bom? Então é esse o contexto em que está inserido este homem que está buscando essa liberdade. Os nossos poetas árcades são inconfidentes, né? A primeira obra é do Cláudio Manuel da Costa, inclusive, né? Que também era um inconfidente. Glauceste e Saturnio, eles tinham pseudônimos. O que é isso? Faz parte do fingimento árcade. O nome de pastor que ele se dava. O Tomás Antônio Gonzaga era Disseu, por isso sua maior obra é Marília de Disseu. O Cláudio Manuel da Costa é o Glauceste Saturnio, né? Então, eles tinham esses pseudônimos que faz parte desse fingimento árcade. O poeta, apesar de ser um homem que vive na cidade, né, que critica o governo, é um inconfidente. Em sua poesia, ele finge ser um pastor que, né, cuida da sua ovelha, da sua fazendinha e realiza o seu amor em contato com a natureza. Palavras-chave, né, que vão levar a essas características na poesia. O carpe diem, que nós já vimos aqui no barroco, agora é um carpe diem mais solto. O homem não está preocupado com salvação de alma, nem com coisa nenhuma. Ele está preocupado em viver e aproveitar o momento presente, porque é só o que temos, né? E uma visão pessimista da coisa futura, né? Da velhice. Áurea mediocrita, a simplicidade é ouro. Então, tudo que era rebuscamento, que era exagero, que era, né, a mais do barroco, no arcadismo menos é mais.
Então, ó, estamos ali na tranquilidade, vamos diminuir isso aí, vamos parar de exagerar, não vamos florear tanto, tá bom? Então vamos diminuir esse exagero barroco. Então, a simplicidade é ouro, né? Isso no vocabulário e isso na, na, na luta contra as questões de abuso de figuras de linguagem. Fougère Urbain, que a gente já vem falando aqui, apesar dele ser um homem urbano, a felicidade dele está no campo. Então, só se é feliz, só se tem tranquilidade, só se vive o amor verdadeiro em contato com a natureza. Então, essa fuga para o campo, eu fujo da cidade, eu fujo dessa conturbação, eu fujo desse conflito da cidade para estar tranquilo e calmo vivendo no campo. E locus amenus é esse lugar, a natureza é esse lugar ameno onde ele vai ser feliz. E nutilia truncatus tem a ver também lá com o exagero barroco. Eu vou cortar tudo que é inútil, né? Então só o necessário, somente o necessário, o extraordinário é demais, né? Então aqui eu vou cortar todos os desnecessários. Eu vou usar da simplicidade, né? Eu vou usar da coisa clara, direta, tá bom? Os principais nomes, então, aqui do arcadismo, nós temos o Cláudio Manuel da Costa, né? O Glauceste Saturnio, né? Que era inconfidente também. O Tomás Antônio Gonzaga, o Dirceu, que nós já falamos aqui. O Alvarenga Peixoto, o Critilo, né? Que também era inconfidente, o Silva Alvarenga, que escreveu um poema satírico, tá? O Basílio da Gama e o Santa Rita Durão, que escreveram dois poemas épicos que são considerados pré-românticos, por conta da visão do índio e da visão do primitivo e da busca dessa nossa identidade, que é o Uruguai e Caramuru. Tá bom? Então esses são os principais nomes. O Tomás Antônio Gonzaga não só escreveu a obra lírica Marília de Dirceu, mas também escreveu uma obra crítica, que ele faz uma sátira ao governante da época, que essa crítica chama-se Cartas Chilenas. Então ele finge que ele mora no Chile, que ele está falando dos desgovernos do Chile, escrevendo nas cartas para um amigo que mora em Vila Rica, atual Ouro Preto, né? E criticando o governador de Vila Rica da época, né? E ficou bastante famoso, fez bastante sucesso essas críticas do Tomás Antônio Gonzaga. E por fim, então, chegamos no romantismo, né? O romantismo nós temos como contexto histórico a independência americana, né? Os valores liberais, né? A burguesia no poder pós-revolução francesa, né? As questões de liberdade, igualdade, fraternidade que nós já falamos aqui, né? A meritocracia, o liberalismo, o egocentrismo. Então, a partir daí, esse egocentrismo, a idealização e o nacionalismo, né? Então, nós vamos ter também nesse período a formação do novo público leitor. Jovens e mulheres vão começar a ler, né? E por isso vai nascer uma literatura voltada para esse público leitor, principalmente os folhetins, né? Que vai passar para essas mulheres todo um conceito e uma forma de pensar patriarcal da burguesia em ascensão na época. E essa era uma questão do romantismo, né? O romantismo buscava uma cultura burguesa. Essa burguesia chegou ao poder e ela não tem uma cultura que lhe represente, que represente a ética burguesa, a moral burguesa, né? Que características então nós vamos ter a partir disso tudo? Com o romantismo a gente tem subjetividade, o sentimentalismo, a idealização e os exageros, o nacionalismo, o medievalismo que falamos na última aula, o protagonismo da natureza, a natureza como esse nosso lugar
primitivo, né, da nossa origem. O pessimismo é a evasão presente na segunda geração, principalmente. Na literatura internacional, nós temos como principal nome, na Alemanha, Goethe, né, Sofrimentos do Jovem Werther. Em Portugal, Almeida Garré, como principal nome aí. Na Inglaterra, Lord Byron e Edgar Allan Poe, que vão influenciar bastante o Álvares de Azevedo no Brasil. Na França, o Victor Hugo, Os Miseráveis, né? O contexto histórico no Brasil, a chegada da família real, né? A independência em 1822, a formação desse novo público leitor e, com base nisso, a busca da nossa identidade nacional. Em 1836, quando se dá o marco inicial, né, que é a publicação de Suspiros Poéticos e Saudades, do Gonçalves de Magalhães, nós vamos ter como pano de fundo isso aí, a recém-independência do Brasil, né? E essa vontade de se ter uma identidade, e essa identidade vai ser buscada nesse nosso passado primitivo, né? Em Portugal nós vamos ter o medievalismo, né? As novelas de cavalaria, o cavaleiro medieval como representante, o herói nacional de Portugal, o retorno àquele momento histórico feliz em que o Portugal viveu o seu momento de glória. E no Brasil, como a gente não viveu a Idade Média, o nosso representante medieval é o índio. E o nosso cenário natural e primitivo é a natureza. Por isso a valorização tanto do índio quanto da natureza, tanto na primeira geração do romantismo na poesia, quanto no indianismo na prosa, né? Então nós vamos ter essa exaltação da natureza como nosso símbolo nacional. A necessidade de valores heróicos, então o índio nesse posicionamento, né? Ok? E aí vamos então para um resuminho das 3 gerações da poesia, né? Já que não entramos ainda na prosa romântica. As 3 gerações da poesia. A primeira geração é indianista, principal nome Gonçalves de Magalhães e principalmente o Gonçalves Dias, né? Que escreveu épicos. Tem poesia épica e tem poesia lírica. A geração indianista ou nacionalista é essa primeira geração, a saudade da pátria, a idealização da mulher e do índio, a idealização do amor também, o sofrimento, como a gente falou aqui quando estava estudando trovadorismo, que vem de lá esse sofrimento, né? O medievalismo trazido aqui para o amor na poesia romântica, vem esse amor cortês, aquela coita amorosa, aquele sofrimento, aquela mulher ideal, superior, que eu não vou realizar esse amor, né? A valorização da natureza, que eu já falei, do índio como esse nosso contato com a nossa história, com o nosso primitivo. A religiosidade, né? Estará presente aqui na primeira geração também. Na segunda geração, nós temos o quê? O byronismo, ou a geração mal do século, geração byroniana, né? Ou seja, o pessimismo, o ultrarromantismo, né? A fuga na morte, principalmente, o ápice desse egocentrismo. Esse poeta romântico está tão insatisfeito com a sua realidade que ele vai buscar na morte essa fuga, né? Então é um momento de insatisfação. Mal do século por conta da tuberculose que vitimou a maioria dos nossos poetas da época, né? Então eu vou ter o locus horrendo. Já vimos ainda há pouco no arcadismo o locus amenus. Aqui nós temos o locus horrendo. Essa natureza é tenebrosa. Nós temos o pessimismo. Nós temos o fascínio pelo mórbido, pelo satanismo nessa segunda geração, o saudosismo. Então vamos ter o Casimiro de Abreu, por exemplo, como falamos na última aula. O Casimiro de Abreu é um cara que é o mais fofinho dessa segunda geração.
né? A saudade dele, a fuga dele é na infância, no momento, né, no momento de inocência, um amor inocente, né? Um contato com a família, a saudade que ele tem desse tempo em que ele não era tão cobrado, em que ele era feliz e não sabia. A subjetividade, né? E o principal nome aqui é o Álvares de Azevedo, mas temos o Fagundes Varela, temos o Casimiro de Abreu, que acabei de falar, que é o único que não tem essa coisa de fuga na morte, né? Ele tem uma fuga para a infância, ele também não está satisfeito com a realidade que ele vive, mas a fuga dele não é uma fuga tão trágica assim, que eu preciso morrer porque essa realidade não me satisfaz. Não, a fuga dele é na infância, no momento feliz que ele viveu. E a terceira geração, então, é a geração que é considerada pré-realista, é a geração condoreira. Por que condoreira, né? O condor, aquela ave que voa mais alto, né? O símbolo da liberdade, o voo do condor, tá? Então essa terceira geração é uma terceira geração de embate, de crítica social, abolicionista. Bom lembrar a vocês que a maioria desses escritores, por estarem nesse período, né, pós-independência, a maioria deles são republicanos, né, e abolicionistas, à exceção do José de Alencar, que não é abolicionista, é escravocrata. Mas a maioria deles são abolicionistas, e como principal representante desse abolicionismo, nós temos o Castro Alves. O Castro Alves vai escrever diversos poemas, metendo o dedo na ferida, mostrando que a nossa realidade não é tão florzinha assim, né? Não é tão... Nossos bosques têm mais vida, nossa vida mais amores. Não, estão morrendo, tá morrendo gente aqui sim, e o Castro Alves vai mostrar isso, principalmente relacionado à escravidão dos negros, né? Aos navios negreiros. Ele vai meter o dedo nessa ferida. Então essa terceira geração, além de ser uma geração voltada a essa crítica social, ainda temos uma outra razão dela ser considerada pré-realista. O amor é real, a mulher é real. Na primeira e na segunda geração nós temos uma mulher ideal, um amor ideal. Uma mulher na segunda geração, por exemplo, é quase uma defunta, ela flutua, ela não toca o chão, né? É uma mulher quase canonizada na primeira e na segunda geração. Já na terceira geração, nós temos uma mulher real, um amor concreto que se realizou, um erotismo, né? Uma coisa mais próxima da realidade, certo? Então, o Castro Alves vai ter essa visão mais objetiva das coisas, uma busca por uma liberdade, essa crítica social e essa liberdade também na mulher, na figura da mulher. Ela vai viver esse amor, ela vai escolher esse amor. É uma visão mais real da mulher e do amor que nós temos aqui. Então esse é o fim da nossa revisão, tá bom? Hoje nós vimos aqui desde o Barroco, né? Com seus conflitos, o homem Árcade em busca dessa tranquilidade, o retorno a esse conflito interno, nessa subjetividade com o romantismo, esse homem de novo em conflito, de novo insatisfeito, de novo buscando, né? E vimos as três gerações românticas, a diferença entre elas e o que foi o Castro Alves de tão diferente em relação às outras três gerações. E espero que eu tenha ajudado. Estudem e vamos nessa. Fiquem bem.